Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito estrela solitária, General Severiano. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Nossa, pessoal, o que foi esse final de jogo, hein? Contra a LDU. É o que alguns narradores chamam de teste para cardíaco, pelo amor de Deus. Assim, a gente conseguiu fazer um segundo tempo bem interessante. Conseguimos anular praticamente a LDU na parte ofensiva, na maior parte do jogo. Aí agora, aquela estocada final da LDU ali aos 94, eu realmente travou tudo aqui, filho. O coração parou ali praticamente. Um chute milagre do PR, defesaça mesmo, chute cruzado difícil. O cara tava dentro da grande área, chute dificílimo. O goleiro tem que ser craque mesmo para defender aquele chute. E ele já tinha feito uma defesaça também no primeiro tempo. Um chute. O jogador dele chutou, tava com o Adrielson na frente, cobrindo a visão do PR. Foi totalmente reflexo. Bola no canto ali, ele no reflexo conseguiu defender. Então, pra mim, o PR foi o melhor jogador do Botafogo. Assim, além desses dois milagres, duas defesaças, assim, muito seguro no jogo todo. Uma coisa que eu dizia também é o negócio de catimbar, aquele negócio de você saber furar a bola. Você tá na casa do adversário, é um jogo difícil, lá ainda tinha altitude. Hoje o Botafogo soube fazer isso. Hoje, boa parte do jogo, o Botafogo soube cadenciar, soube ele fazer aquela cera. O próprio PR, um momento do segundo tempo que a LDU estava ameaçando pressionar de forma mais incisiva ali, ele parou o jogo, chamou a equipe médica ali. Então é o tipo de coisa, pessoal, que gostando ou não gostando, o jogo sul-americano vai ter disso. Tem momento que você tem que recorrer a isso. Não tem como você. Se você fizer um jogo totalmente dentro dos conformes ali, totalmente certinho, você acaba se ferrando. A gente se ferrou lindamente agora na Copa do Brasil, para o Atlético Paranaense nisso. Os caras não vieram para jogar, os caras vieram para não perder de 2 gols. Ficaram amarrando o jogo inteiro, segurando, cavando falta e conseguiram eliminar a gente. Hoje a gente também, não com tanto peso como foi lá de Paranaense contra nós, mas também fizemos alguns momentos ali de experiência, velho. Tem que saber jogar competição sul-americana. Se a gente não faz isso, poderemos ser perdidos a partida. É uma coisa que não está lá dentro do cronograma, né, do que o time deve fazer, mas em alguns momentos você recorre, todos recorrem a isso. Não tem nenhum time que não faça isso. Quando tá ganhando, que não dá aquela catimbada em algum momento. Muitas vezes você até desestabiliza o adversário no psicológico, no mental. E muitas vezes dá certo, né? Hoje deu certo pra gente esse novo ponto de vista ali, né? Que é você saber disputar, saber ser competitivo. Isso também tá no quesito de saber ser competitivo. Não é só ter um time forte, uma mega elenco, saber. Você tem que saber jogar também a competição. E a competição sul-americana tem disso. Então é muito importante essa postura do Botafogo. Né? Agora em alguns momentos, né? Não foi o tempo todo nisso aí, mas em alguns momentos chave, o Botafogo soube fazer isso. Hein? E assim, pessoal, hoje foi um empate, mas com sabor de vitória, viu? Empate espetacular, porque na maioria das vezes que a gente fala que a gente só tem empate, geralmente a gente tá jogando melhor, né? E sofre um empate num detalhe, alguma jogada de sorte ou alguma falha da arbitragem, uma coisa do gênero, e a gente fica com aquele negócio cravado aqui com empate com sabor de derrota. Mas hoje foi o contrário, hoje foi empate com sabor de vitória. Porque tanto que os próprios jogadores vibraram no final, porque é simplesmente o seguinte, meus amigos. Para quem não está tão por dentro do método da Sul-Americana ali, o Botafogo com esse empate mantendo a liderança. Nós nos mantemos líderes de todas as competições possíveis que a gente está, que é o brasileiro e a Sul-Americana. Por quê? Porque temos a mesma pontuação da LDU, mesmo número de vitórias e saldo de gols. Porém, o gols pro, que no caso seriam gols marcados pelo time, nós temos 2 a mais. Então, com esse empate mantém essa diferença da rodada anterior. E assim, a gente está totalmente na nossa mão no jogo contra o Magalhães, na nossa casa. É basicamente a gente ganhar por 2 gols, 2 ou 3 gols de diferença do Magalhães, porque mesmo que o LDU deu uma goleada no César Valerro,
eles não vão superar o nosso número de gols pró. Teriam que fazer algo histórico ali, 6-7-0, alguma coisa do gênero, assim. Que mesmo o time do César vai sendo bem fraco, mas eu não acredito que a LDU consiga uma goleada histórica. E assim, nosso Botafogo também, se quisesse garantir de tudo, pode também jogar. No Newton Santos, nossas melhores apresentações esse ano foram no Newton Santos. Então, por que não acreditar num 4, num 5-0 do Botafogo? No Newton Santos contra o Magalhães, que também é um time mais fraco, né? Não tão fraco como o César Valeu, mas também é um time fraco de forma geral. Então, não é nada depois o Botafogo meter 4, 5 gols no Magalhães. Na última rodada no Newton Santos, na nossa casa, no gramado espetacular, que é o nosso Newton Santos. Então, pessoal, muito bom a conquista do resultado, os caras mostraram raça. Assim, eu fiquei meio receoso com a postura do primeiro tempo. No primeiro tempo o Botafogo estava muito com o pé no freio, assim, né? Você via que os caras dificilmente davam uma corrida, uma rotação muito lenta, uns momentos até bem perigosos, tanto na parte defensiva, que deu espaço pro LDU, como na parte ofensiva a gente não criava nada. A única chance que a gente teve no primeiro tempo foi do Janderson, mas numa entregada de paçoca do LDU, que o cara do LDU escorregou, aí o Janderson pegou a bola dentro da grande área, quase chegando na pequena área e não conseguiu finalizar. Inclusive, cara, se é o Tiquinho naquela jogada, ou ele faria o gol, ou ele daria o toque para alguém fazer o gol. Porque, nossa, foi muito entregada. Né? Esse negócio de Tiquinho também é um negócio que tá engasgado pra mim, que pra mim no jogo anterior era pra gente ter jogado por reserva e pra ter o Tiquinho 100% nesse jogo com a LDU, que era anos-luz mais importante que o jogo do Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Mas já foi, né? Segue o jogo. E assim, nossa, e outra coisa, o que foi aquele gol que o Lucas Fernandes perdeu no segundo tempo? Cara, o LDU tava todo no ataque, a gente teve um baita de um contra-ataque ali. O Lucas Fernandes recebeu a bola sozinho de tudo, teve tempo de dominar a bola, escolher o canto ali sem marcação nenhuma. O cara poderia ter batido chapado em um dos cantos, batido de peito de pé, de qualquer jeito ali, acertado o gol, sabe? Porque assim, se fosse na trave, se o goleiro fizesse uma defesa milagrosa, como ele fez, né? Teve uma jogada que o Adrielson chutou num rebote de um escanteio nosso. O goleiro fez uma defesaça, o goleiro da LDU. O Adrielson chutou a queima-roupa, né? E assim, o Lucas Fernandes, mesmo que não fosse gol, mas fosse trave, o goleiro fizesse outra defesaça. Mas agora o cara isolou, cara. Como que o Lucas Fernandes isolou aquela bola? Aquilo ali foi de matar, viu? No segundo tempo ali. Nós, apesar de termos tido menos finalizações, menos chances claras de gol que a LDU, mas poderíamos também ter sido com a vitória. Principalmente pelo segundo tempo. Né? No primeiro tempo a única chance foi de uma entregada ali que também poderia ter resultado nosso gol, mas no segundo tempo a gente construiu mais. Tivemos mais oportunidades em relação ao primeiro tempo. E assim, pessoal, eu achei interessante apesar do primeiro tempo ter sido complicado, aquele lá estava uma rotação muito lenta do Botafogo, a gente correu risco, mas de forma geral o Botafogo soube dosar você jogar na altitude. Que o Botafogo foi bem lento no primeiro tempo e foi no segundo tempo para ser mais incisivo, para também conseguir anular praticamente o LDU na maior parte do segundo tempo. A chance dos caras foi no finalzinho, no desespero. Né? Então foi interessante a postura. Eu ainda critico ter jogado com o Atlético Paranaense com titulares, foi melhor ter sido reserva e ter todo mundo aqui no jogo da LDU. Mas assim, foi conquistado. Estamos um ótimo resultado. O empate veio. Então feliz pra caramba, pessoal. Eu vou dormir feliz pra caramba, empate com gosto de vitória, como eu falei pra vocês. E assim, outros destaques pra mim da partida, vamos ver, o Adrielson, né? O Adrielson jogou pra cacete. Ele faz os desarmes assim que são quase milagrosos. Até o pessoal da transmissão foi na Paramount o jogo, transmitido, ficaram encantados assim, com o Adrielson, falaram como que esse zagueiro aqui não... Eu acho que foi o Nicola que falou. Ele falou algo no sentido assim de, como que um zagueiro desse naipe aqui não tem mídia, não é tão citado, né? Ele falou algo nesse sentido, assim, em um momento da transmissão ali. E realmente, pessoal, bola que o Adrielson tá jogando, mesmo quando a gente perde, mas o Adrielson faz partidas espetaculares. Contra o Atlético Paranaense mesmo, ele fez partida magistral, né? O Cuesta foi muito bem hoje.
O Hugo teve alguns momentos de fraqueza, assim, teve alguns momentos que ele deixava o corredor ali pro pessoal da LDU ali, algumas falhas defensivas, mas não foi uma partida de todo pavorosa, ele também teve alguns desarmes, teve algumas jogadas interessantes, então não foi tudo ruim do Hugo. Começamos com o Rafael na direita, depois fomos pro de Plácido, né? Fizeram partidas seguras, tanto o Rafael como o de Plácido. O Rafael tomou um cartão amarelo besta no primeiro tempo, inclusive acho que ele saiu até por causa disso, né? Pelo temperamento dele, para não correr risco de ser expulso, de forma de graça, né? No meio campo, Marlon Freitas fez uma partida segura. Para mim não foi uma partida magistral, mas foi uma partida segura ali. Teve algumas poucas falhas. O Tietchan para mim já não foi tão bem na parte de construção, né? Na parte defensiva eu acredito que ele até tenha ido bem sim, mas agora na parte de construção, de criação, ele errou uns passes muito bestas, né? Os passes bobos ali de poderia ser contra-ataque do Botafogo, mesmo na construção, ali na saída de jogo do Botafogo. Então na parte ofensiva para mim o Tietchan não foi tão bem. O Eduardo fez uma partida razoável para boa, para mim não foi uma partida ruim, porque em diversos momentos o Eduardo segurava a bola, dava um passe, ou algum drible, alguma coisa para, né, para manter a retenção de bola com o Botafogo, pro Botafogo, então acho que ele fez uma partida ok, o Eduardo. O Janderson, para mim não dá para cobrar muita coisa dele, né? O cara é moleque, o cara é muito jovem, né? O cara é moleque praticamente. Já pegar uma bomba nessa partida aqui. Ele, pra mim, não estava conseguindo fazer a retenção de jogo. Ele teve essa chance que ele não conseguiu aproveitar, né? Finalzinho do primeiro tempo ali. Mas assim, ele tentou, né? Primeiro ele teve vontade, ele mostrou empenho ali. Mas não dá pra analisar como uma boa partida, mas também não dá pra execrar o moleque ali, né? Entrou numa fogueira danada. O Sauer pra mim deixou a desejar. O Sauer ali também. Chegou um momento do jogo que pra mim pareceu que o Luiz Carlos deixou o Sauer só pra bola parada, porque toda a falta, vários escanteios era só o Sauer que batia, né? Porque em campo mesmo deixou a desejar, não estava agregando muito na construção, no ataque, não aparecia na defesa também fazendo grandes desarmes, por exemplo, fazendo a função que o Junior Santos faz na ponta direita, né? Que ele volta e desarma pra caramba, marca, morde pra caramba. Não vi isso do Sauer pela direita. E assim, o próprio Júnior Santos entrou. O Júnior Santos não rola jogar de centroavante. Pra mim ficou claro. Isso ele tem que ter. Ele não é um cara pra fazer pivô, não é um cara pra fazer tabela, assim, escorar pra alguém que vem de trás. Ele é um cara de chegada pra ser incisivo, um cara pra mandar a bola nele na velocidade ele chegar. Então ele tem que jogar de ponta direita mesmo. Mas hoje também era falta de alternativa, né? A gente não tinha o Tiquinho, que me surpreendeu também. Eu não tinha lido nada antes, até eu fiz o pré-jogo, não tinha nada dessa do Tiquinho, o Tiquinho nem ia ficar no banco. Não tínhamos o Tiquinho, não tínhamos o Matheus Nascimento, que voltou da Copa Sub-20, foi direto pro Rio, né? O Botafogo não quis que ele fosse pro Equador, ali, provavelmente pelo desgaste, né? De viagem, já jogou uma Copa agora, para não forçar muito a barra, então a única coisa que tinha era botar o Junior Santos de centroavante para tirar o Janderson, né? Que não estava agregando muito ao time, então eu entendi, né, que era meio que por falta de opção. Mas pra mim hoje, mais uma vez, mostrou que o Júnior Santos não rende jogando de centroavante. Pelo menos do meu ponto de vista. E assim, pessoal, mais importante é que a gente conquistou o que a gente precisava. Conseguimos o empate, mantemos a liderança. Agora, cabeça erguida, voltamos fortes para voltar para buscar uma vitória no Brasileiro contra o Fortaleza na próxima rodada. E a gente mantém honrando aqui a Estrela Solitária, somos líderes das duas competições que estamos. Então, tem nada de... Por mais que a mídia, né, tenha... Porque a gente teve a eliminação na Copa do Brasil e a derrota para o Atlético Paranaense ali no sábado, a mídia, alguns já estavam falando como se parecia que o Botafogo vinha de 10 derrotas seguidas, assim, fosse assim, uma pulsa, agora é só ladeira abaixo, agora vai ser terrível mesmo o Botafogo. E longe disso, longe disso. Vamos calar a boca de muita gente mais uma vez, hein? Grande resultado contra a LDU e agora de novo focando no brasileiro. E tá nas nossas mãos ali. Uma grande vitória sobre o Magalhães para terminar em primeiro e evitar correr riscos desnecessários na Sul-Americana, que é o que o segundo lugar vai correr. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam disso, concordam, discordam. Tem algum outro ponto de vista que eu não citei?
E claro, né, se possível, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhem, porque é muito importante, não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube ver que tem relevância quem fala e quem ama aqui. A Estrela Solitária de General Severiano, e também para o nosso Botafogo tá sempre em alta, né? No próprio YouTube e a partir disso nas outras redes sociais. Um grande abraço a todos vocês. Ótima madrugada, né? O jogo acabou bem tarde. Ótima madrugada de quarta para quinta para vocês. Ótimo início de quinta-feira, se vocês virem o vídeo nesse horário. E é isso, meus amigos. Fogão sempre. Momento ruim, momento bom. E vamos dormir com sentimento de sinal de dever cumprido, né? Grande abraço, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras pra cima deles, fogão. Sempre fogão.